Os gigantes Nefilins. O Evangelho de Mateus, particularmente no capítulo 24, versículos 37 a 39, faz uma comparação profunda entre os dias de Noé e o retorno de Cristo. Isso naturalmente nos leva a refletir sobre o que realmente acontecia na época de Noé. Os dias de Noé, como são chamados, não são apenas lembrados pela história das chuvas intensas e da arca, mas também pela presença dos Nefilins. Estes seres eram frutos da união entre seres celestes, conhecidos como filhos de Deus, e mulheres humanas. Esse evento único gerou os Nefilins, seres poderosos que desempenharam um papel crucial em um mundo à beira do colapso espiritual e moral, caracterizado por homens fortes, espíritos malignos e uma maldade devastadora. A Bíblia traz à tona a figura de Enoque, o sétimo descendente de Adão, que viveu uma vida reta. Enoque, considerado um profeta, é citado no livro de Judas, o penúltimo livro da Bíblia. Em Judas 1, versículo 14 a 15, há uma referência a uma profecia de Enoque, destacando a profundidade de sua visão espiritual e a importância de sua mensagem no contexto bíblico. Enoque, que também profetizou sobre esses eventos, declarou: "Eis que o Senhor vem com milhares de seus santos para fazer juízo sobre todos e convencer os ímpios de suas ações, por todos os atos impuros que os pecadores cometeram contra ele." Lembramos que Enoque, o homem que andou com Deus antes do dilúvio e foi levado por ele sem conhecer a morte. Ele foi pai de Matusalém, o homem que viveu mais tempo na Bíblia. Enoque também aparece na genealogia de Jesus no Evangelho de Lucas. O livro de Hebreus 11, versículo 5 reconhece Enoque pela sua fé, descrevendo como alguém que agradou a Deus e foi levado para não provar a morte. Gênesis 5, versículo 23 menciona que Enoque viveu 365 anos antes de ser levado por Deus. Esse homem, que viveu de forma solitária, teve uma visão de eventos que aconteceriam 5.000 anos no futuro e foi testemunha da vinda do Senhor Jesus Cristo, com milhares de seus santos, como Rei dos Reis e Senhor dos Senhores, para cumprir o juízo divino. Alguns acreditam que Enoque foi o autor do livro que leva seu nome, considerado por alguns uma representação fiel do mundo pré-diluviano, ou período antediluviano. Contudo, pessoalmente, confio na Bíblia como a única fonte verdadeira de conhecimento. O livro de Enoque contém passagens que se assemelham aos relatos da Bíblia. Em Gênesis 6, capítulo que descreve os eventos antes do dilúvio, vemos uma visão importante do período que precedeu o grande juízo. Os dias antes do dilúvio, conforme Gênesis 6, versículo 14, marcam a introdução dos Nefilins em um mundo de crescente maldade, que culminaria no dilúvio que purificaria a terra. O relato bíblico descreve como os filhos de Deus se apaixonaram pelas filhas dos homens e as tomaram como esposas. Dessa união nasceram os Nefilins, frequentemente referidos como gigantes ou guerreiros poderosos. Antes do dilúvio, o mundo estava mergulhado em caos e desordem, com anjos abandonando suas responsabilidades, o que provocou grandes perturbações tanto na terra quanto no domínio espiritual. Em Gênesis 6, versículo 1 a 4, lemos: "Quando os homens começaram a se multiplicar sobre a face da terra e lhes nasceram filhas, os filhos de Deus viram que as filhas dos homens eram belas, e tomaram para si mulheres, escolhendo entre todas. Então o Senhor diz: o meu espírito não contenderá para sempre com o homem, pois ele é carne, mas os seus dias serão 120 anos. Havia gigantes na terra naqueles dias, e também depois, quando os filhos de Deus se uniram com as filhas dos homens e delas geraram filhos. Esses eram os poderosos de outrora, os homens de renome. Deus observou que a maldade do homem se multiplicava sobre a terra e que seus corações estavam constantemente inclinados para o mal. O Senhor se arrependeu de ter criado o homem, e isso causou grande tristeza. Então, Deus disse: destruirei o homem que criei de sobre a face da terra, tanto o homem como os animais, os répteis e as aves do céu, pois me arrependo de tê-los feito. Contudo,
Noé encontrou graça aos olhos do Senhor, sendo ele o único justo nos dias de Noé. Este trecho bíblico gerou diversas interpretações e debates ao longo dos anos. A visão mais amplamente aceita sobre Mateus 24, versículo 37 a 39, entre os estudiosos da Bíblia, enfatiza a chegada repentina do juízo de Deus. Este ponto de vista sublinha que o retorno de Cristo será inesperado, surpreendendo a humanidade da mesma forma que o dilúvio surpreendeu os homens nos dias de Noé. Mais adiante, exploraremos essa interpretação com mais profundidade. Entretanto, é relevante notar que existem outros paralelos entre o relato de Noé e nossa época atual. Um dos aspectos mais fascinantes é o elemento espiritual e sobrenatural presente nos dias de Noé, com um aumento notável de atividade sobrenatural. O relato de Gênesis 6, versículo 14 serve como um lembrete de que o mundo estava tão saturado de maldade que a intervenção divina se fez necessária. A interação entre os filhos de Deus e as mulheres humanas, que deu origem aos Nefilins, continua sendo um tema amplamente debatido entre teólogos e estudiosos da Bíblia ao longo da história. A ideia de que seres celestes ou entidades espirituais poderiam interferir diretamente nas questões humanas, criando uma linhagem híbrida, é ao mesmo tempo fascinante e perturbadora. Aqueles que defendem essa interpretação sugerem que o relato dos Nefilins não se limita a uma narrativa histórica, mas também pode conter implicações proféticas sobre o estado do mundo antes de grandes intervenções divinas, como a segunda vinda de Cristo. Assim como o período antes do dilúvio foi marcado por um aumento de atividades sobrenaturais e corrupção moral, alguns acreditam que o fim dos tempos também verá um aumento no poder das forças demoníacas e ações malignas. Outras passagens bíblicas reforçam essa ideia, sugerindo que nos últimos dias haverá um aumento da atividade sobrenatural e do mal. Por exemplo, em 1 Timóteo 4, versículo 1, lemos: "O Espírito diz claramente que nos últimos tempos alguns abandonarão a fé para se entregarem a espíritos enganadores e doutrinas de demônios." O crescente interesse pelos Nefilins, refletido no aumento das pesquisas na internet, mostra como a sociedade está cada vez mais curiosa sobre o sobrenatural. Em um tempo onde relatos de fenômenos inexplicáveis estão se tornando mais frequentes, as pessoas buscam respostas em textos antigos e narrativas bíblicas. Antes de continuarmos essa história fascinante, que tal se inscrever agora no canal Bíblia em Histórias e ativar o sininho? Dessa forma, você garante que não vai perder nenhuma das narrativas emocionantes e reveladoras que preparamos com tanto carinho para você. Pronto! Já clicou no botão de inscrever-se e ativou o sininho? Então, vamos mergulhar de volta na história. Os Nefilins, seres misteriosos mencionados nas Escrituras, representam uma ligação entre o divino e o humano, o físico e o espiritual. Esse fascínio é intensificado pela crescente incidência de experiências sobrenaturais, com indivíduos de diferentes culturas relatando encontros com entidades que desafiam nossa compreensão do mundo natural. Esses relatos geram curiosidade e o desejo de entender o desconhecido, fazendo com que o interesse pelos Nefilins e outras figuras sobrenaturais aumente. Além disso, a aceitação do sobrenatural tem crescido globalmente, com a mídia popular, filmes, livros e séries de TV, frequentemente explorando temas envolvendo anjos, demônios e outros reinos espirituais, o que tem levado muitas pessoas a se aprofundarem em tais tópicos. No entanto, o mais perturbador é a evidência de que, hoje, estamos testemunhando uma manifestação crescente do mundo espiritual em nossa realidade. Relatos de pessoas que afirmam ter visto criaturas sombrias e imponentes sugerem um aumento do que muitos consideram ser o poder demoníaco na Terra. Um exemplo disso ocorreu quando um pastor discutia sobre o aumento das atividades demoníacas e um bombeiro se aproximou para confirmar a veracidade do que estava sendo dito. O bombeiro, que trabalhava como socorrista, relatou situações em que testemunhou eventos inexplicáveis. "Eu já vi objetos se moverem sozinhos, como se uma força invisível estivesse em ação. Já vi enxames de baratas e moscas aparecerem de repente em certos locais, como se tivessem ali há muito tempo. Vi pessoas realizarem feitos físicos que desafiam a lógica."
Muitos eventos estranhos acontecem neste mundo e muitas vezes parece que há uma força além do natural envolvida, afirmou ele. O bombeiro também descreveu incidentes em que a atmosfera de certos lugares parecia carregada, como se estivesse impregnada por uma presença invisível. Em uma ocasião, ao responder a um chamado, a família da casa afirmou ter ouvido sussurros inquietantes durante a noite. Ao entrar no local, o bombeiro sentiu uma sensação inexplicável de estar sendo observado, o que causou um arrepio em sua espinha. O que mais o perturbava era o impacto sobre as crianças. O bombeiro relatou que algumas delas pareciam falar línguas desconhecidas ou demonstraram conhecimento sobre assuntos que estavam além de sua compreensão. Nos dias de Noé, entidades espirituais influenciavam o mundo de tal maneira que resultaram na criação dos Nefilins, um período caracterizado por decadência espiritual e degradação moral. A semelhança entre as experiências de hoje e as ocorridas antes do dilúvio é notável, sugerindo que, assim como naquele tempo, a humanidade novamente se encontra à beira de uma intervenção divina. A presença espiritual no mundo pré-diluviano certamente teve um papel significativo na aceleração do declínio moral e espiritual da humanidade, influenciando diretamente as ações e as culturas e afastando o povo de Deus. Nos tempos atuais, não podemos ignorar os sinais de intensificação da luta espiritual. Relatos de possessões demoníacas intensas, confrontos espirituais e a contínua propagação de entidades espirituais negativas na cultura popular parecem refletir um ambiente similar ao que precedeu o dilúvio. A interpretação mais amplamente aceita de Mateus 24 versículo 37 a 39 foca na chegada repentina do julgamento. Essa interpretação transmite um forte senso de urgência, destacando a imprevisibilidade da intervenção divina e traçando paralelos claros entre o tempo de Noé e a segunda vinda de Jesus. Ela ressalta que, embora houvesse avisos, a humanidade tende a se tornar complacente, frequentemente se perdendo em rotinas diárias e prazeres mundanos. Nos dias anteriores ao dilúvio, Noé se destacou como um mensageiro de justiça, advertindo seus contemporâneos sobre o iminente juízo de Deus. No entanto, essas advertências foram ignoradas, e a sociedade estava tão imersa em suas preocupações cotidianas que considerava Noé um alarmista ou tolo. Quando as águas começaram a subir e as chuvas caíram, as risadas se transformaram em gritos de pânico, mas já era tarde demais. Os defensores dessa interpretação observam que Jesus, ao ensinar sobre os últimos dias, baseou-se nesse relato, sugerindo que a história tende a se repetir. Assim como nos dias de Noé, muitos ignorarão os sinais e permanecerão cegos ao julgamento iminente. O retorno de Cristo, como o dilúvio, será repentino e surpreenderá a muitos, servindo como um alerta para que estejamos vigilantes espiritualmente. Ao comparar sua segunda vinda com os dias de Noé, Jesus forneceu uma visão do que esperar. Ele explicou que, assim como no passado, a vida continuará com suas rotinas habituais: comer, beber, casar, dar-se em casamento, atividades que, embora comuns, têm profundas implicações para a nossa jornada espiritual. Essa perspectiva sugere que Jesus estava enfatizando o status dos dias de Noé, quando as pessoas estavam envolvidas em suas necessidades e desejos imediatos, sem perceberem o julgamento que estava prestes a acontecer. Da mesma forma, Jesus alerta que muitos estarão absorvidos com suas atividades cotidianas, ignorando a realidade espiritual que se desenrola ao seu redor. Este paralelo também nos ensina sobre a mortalidade. Hoje, muitas pessoas continuam suas rotinas diárias sem saber que este pode ser seu último dia, ignorando a proximidade do momento em que estarão diante de seu Criador. Os negócios continuam como de costume, como se o fim da vida nunca fosse chegar, assim como ninguém sabe o momento exato em que a morte ou o retorno de Cristo acontecerá. A vida segue, e a maioria não percebe o quão perto está o momento de se encontrar com Deus. Nos dias de Noé, a humanidade fez uma escolha consciente de se afastar das orientações justas de Deus, entregando-se ao pecado e adotando um relativismo moral que priorizava os desejos pessoais. A busca pelo prazer e pela satisfação egoísta tornou-se a principal preocupação,
afastando o povo da verdade e da bondade de Deus. A rejeição aos mandamentos divinos levou a uma decadência moral e espiritual na sociedade, com consequências devastadoras para as gerações seguintes. O mais alarmante é que, mesmo no meio dessa degradação, a vida parecia continuar normalmente. Casamentos aconteciam, refeições eram compartilhadas e a rotina das pessoas seguia como se nada estivesse errado. Isso nos alerta claramente sobre como a aparência de normalidade pode ser enganosa, fazendo com que nos tornemos complacentes e cegos à nossa condição espiritual. Hoje, muitas pessoas estão espiritualmente cegas, ignorando sua urgente necessidade de um Salvador. Elas se entregam à vida cotidiana, participando de eventos sociais, se envolvendo em interesses pessoais e se dedicando aos prazeres terrenos, sem perceber que o julgamento está próximo. Embora suas vidas pareçam normais por fora, elas estão cegas espiritualmente. De maneira semelhante, nos dias de Noé, muitas pessoas estavam cegas espiritualmente, incapazes ou relutantes em reconhecer o verdadeiro estado de suas almas e o julgamento iminente que as aguardava. Elas foram seduzidas pelo pecado e pela busca de desejos egoístas, abandonando a verdade divina. Essa cegueira espiritual as impediu de ver sua necessidade de arrependimento e reconciliação com Deus. Essa interpretação defende que, ao mencionar a continuidade da vida como nos dias de Noé, Jesus estava destacando o conceito de como de costume. Ele nos alerta que, a qualquer momento, inesperadamente, a história será novamente testemunha da manifestação indiscutível do julgamento divino.